Jack, e aí, meu irmão? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu já logo de cara já estou com uma pergunta aqui sobre o Espírito Santo. Certo. Você já quer que eu faça Não, essa deixa pergunta? o pessoal aqui dar uma boa tarde. Isso. Fonseca, meu mano, e aí? Tudo bem? Tudo bom. Eu andei pesquisando um pouco hoje lá em casa, principalmente sobre o que está em Lucas 3. Olhando Lucas o quê? Lucas 3. 3. Quando João Batista fala que ele batizava com água para arrependimento e depois viria alguém mais poderoso que ele que batizaria com o Espírito Santo com fogo. E eu vi algumas coisas muito interessantes ali e eu acho que é um assunto que é muito místico na cabeça de muita gente, muito confuso na cabeça de muita gente. Muita gente espertalhão cria coisas em cima disso e coloca a gente refém disso, porque é o único pecado que não é perdoado, é o batismo, é o pecado contra o Espírito Santo. Então há muita tolice acerca disso por aí, e eu acho que vai ajudar muita gente, viu, Caio, essa nossa conversa aqui hoje sobre isso. Certo, meu irmão. Habib, querido, que bom que você está aí. Boa tarde. E eu cheguei sem saber o tema, desconhecendo totalmente o tema, então eu tanto podia me afogar na água do Espírito quanto me queimar com o batismo de fogo. E vamos ouvir aqui, interar e ver se a gente consegue não atrapalhar. Tá bom. Então, eu disse ontem, de maneira introdutória, que quando a gente fala nesse assunto, nesse tema de batismo com o Espírito Santo, nós estamos diante de duas avenidas principais de postura. Tem os que creem que batismo com o Espírito Santo é sinônimo de conversão, de regeneração, de novo nascimento, de inclusão, de pertencimento a Cristo no corpo de Cristo, e há aqueles que creem que batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, é uma coisa que acontece como um revestimento especial de poder, depois que o indivíduo se converte 99,9% das vezes. De modo que esses são os dois veios principais, essas são as duas principais posturas, sendo que a prevalente é a segunda, porque é a de linha e origem pentecostal, que é o grupo absolutamente majoritário. Então você raramente encontrará uma pessoa de confissão de fé pentecostal que não crerá que batismo com o Espírito Santo é a chamada segunda bênção, e que é revestimento de poder que acontece para alguns, né? Acontece a alguns. É um remix? É um remix, é um upgrade. Então tem quem se converteu faz parte do corpo de Cristo, mas não necessariamente é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma unção de poder especial para testemunhar que nem todos os que estão em Cristo e são membros do corpo de Cristo possuem, segundo essa visão, que é a segunda linha e que é a prioritária. Eu digo a segunda porque, historicamente falando, se você acompanhar assim, os 1.800 anos mais comuns de desenvolvimento, de debate histórico, teológico, doutrinário na história da Igreja, a primeira versão foi prevalente a maior parte do tempo, com pequenos momentos generacionais onde por avivamentos, experiências especiais, o excesso de hipocrisia nominal de um lado e o surgimento de movimentos sodalícios, movimentos de solidariedade, movimentos de piedade, aí surgia aquele fervor novo, e aí aqui e ali surgia de novo a ideia do batismo como uma segunda bênção e tal. Até que com o advento do movimento dos avivamentos que se intensificaram, e essa certeza foi crescendo, de modo que a gente poderia dizer que ela se tornou uma corrente prevalente
de 250 anos para cá. Né? E antes dessa necessidade de estar buscando, de estar dando atenção ao Espírito Santo. A segunda benção. Agora, Caio, eu estou lembrando, você está falando aí, estou lembrando nos primeiros anos que eu me converti, em 88, a angústia que eu passava ante esse conceito de batismo com o Espírito Santo, onde a prerrogativa era falar em línguas e ter alguma manifestação apoteótica, né? E eu lembro que eu tinha um misto de desejo com medo. Por quê? Porque todo mundo falava para mim que quando você recebia aquele impacto do poder do Espírito Santo, dava um trimelique, dava um treco, alguma coisa assim. Algumas pessoas que ouviam alguma manifestação, suposta manifestação, enfim, sempre eu via alguém gritando, rapaz, e me davam medo, né? Eu lembro numa igreja que eu fui, rapaz, lá no meio da igreja, foi batizado com o Espírito Santo, eu, rapaz, meu Deus do céu, eu não quero ver esse negócio pra mim, não. O que aconteceu com essa mulher, cara? Que mico é esse? Que mico é esse? Então era um misto de medo, de desejo, enfim, angústias terríveis, né? Sempre acompanhado com a prerrogativa. Não, mas se é batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Você ia a determinadas igrejas, década de 60, 70, e aqui no Brasil esse negócio virou uma coqueluche na década de 60. Né? Não foi nem por causa da Assembleia de Deus, nem das igrejas pentecostais já estabelecidas, como a igreja do Evangelho Quadrangular, não é? E que já estava aí há algum tempo. Não. Isso virou uma febre mesmo. Foi quando os frios compraram a ideia. Quem eram os frios? Eram os presbiterianos, e os batistas e os metodistas. Eram os super frios. Aí surgiram os presbiterianos avivados, que falavam em outras línguas. Aí surgiram os batistas avivados. Aí ambas as convenções, tanto o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana quanto a Convenção Batista Brasileira, não suportou a presença dos avivados, porque aí surgiram figuras como professores de seminário, começando a falar em línguas, tanto de um lado quanto do outro, ou algumas figuras assim eruditas na denominação, tanto batista quanto presbiteriana, ou pastores de algumas igrejas importantes, né? Como o Rego Nascimento entre os batistas, pastor na Lagoinha, como entre os presbiterianos surgiu aquele pessoal inteiro do movimento lá do Paraná, de algumas igrejas em São Paulo. Espírito Santo, que foi a igreja de onde eu saí, né? Então, surgiu o racha e veio o movimento chamado de renovação espiritual. Aí no tempo da renovação espiritual é que a segunda bênção dos pentecostais, que na Assembleia de Deus já era comum, que no Evangelho Quadrangular já era comum, que em alguns outros lugares já era comum, porque os opostos, que eram os presbiterianos e batistas, e os metodistas, que também tiveram o avivamento metodista, aí surgiu o movimento wesleyano e tudo mais, que eram movimentos de renovação e batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Quando esse grupo aqui adotou, ou houve um racha expressivo no grupo, porque muita gente adotou essa visão, aí isso virou um coqueluche. Década de 60 e 70, esse negócio era o assunto do dia, eram os OVNIs na Terra, era assim, aquela coisa poderosa. Aí surge um segundo movimento mais brando, que era o movimento carismático. Dos católicos? Não, dos protestantes. Dos protestantes. Especialmente entre os presbiterianos, que era o pessoal que não queria rachar com a igreja presbiteriana tradicional, com a IPB zona, não queriam rachar, porque logo se verificou que o movimento de renovação espiritual era tão sectarista, ficou tão legalista, os usos e costumes e modos pesados da Assembleia de Deus das décadas de 50, 60 e 70
se tornaram até pequenos e leves, perto do peso extremo, da polarização que esses grupos de renovação adotaram. Sim. Alguns foram virando seitas muito fanáticas. Então esse pessoal que ainda estava dentro das igrejas presbiterianas e batistas e que cria e que queria, ou que dava muito mais valor à experiência de uma reunião de oração, onde eles falassem outras línguas, e houvesse quem interpretasse, houvesse cânticos espirituais ou coisas do gênero, muito mais do que davam importância à questão doutrinária do nome e do apelido de qualquer que fosse a bênção posterior à conversão. Aí surgiu o movimento carismático presbiteriano, que foi muito forte dentro da Catedral Presbiteriana do Rio, na década de 60, com um grupo que não brigava por essa questão e que recebeu uma determinada liberdade de praticar isso com equilíbrio e com bom senso nos apartamentos, nas casas. Não acontecia dentro do templo, mas o pastor da catedral àquela altura, que era o reverendo Amantino Vação, não implicava com a questão. E como os praticantes eram pessoas muito finas, muito sóbrias, eu mesmo, como criança, fui a algumas dessas reuniões de oração na casa da família Paiva, do Newton Paiva e da Ilka Paiva, que eram ela soprano e ele baixo, ou barítono, do coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro nos áureos tempos. De modo que a reunião carismática da casa deles, e que foi uma reunião modelar, porque ela fez história e foi se expandindo em muitos lugares, ela era extremamente musical e bela. Os cânticos espirituais eram cantados, as línguas eram meio musicais, tudo era extremamente musical e essa questão não estava presente. A influência, a influência no Brasil dessas questões de renovação, nessa época se deu por ocasião daquele movimento da Rua Azusa? Na Rua Azusa? Aonde? No Canadá? Aqui no Brasil o movimento chegou quando as Assembleias de Deus chegaram. Ele cresceu muito depois, no tempo do Manuel de Melo e da Brasil para Cristo, mas mais como movimento por causa do que aconteceu com o Instituto de Curas naquele período. Os quadrangulares já faziam essas campanhas. Agora, foi algo que foi trazido pela Assembleia de Deus, com os missionários que vieram da Suécia para cá. Eles é que estabeleceram isso em solo pátrio. Daniel Beck e Gunnar Winding, né? Agora, o que tornou isso uma moda poderosa, protestante, portanto fora do ambiente evangélico pentecostal, mas no ambiente protestante reformado, foi o livro Eles Falam em Outras Línguas, que saiu no início da década de 60, e que foi uma espécie de A Cruz e o Punhal, do que A Cruz e o Punhal foi na década de 70, foi esse livro. Ele também foi a semente que deflagrou o processo de renovação carismática dentro da Igreja Católica. De modo que, entre os protestantes, ele foi a semente, tanto quanto ele foi a semente do movimento dentro da Igreja Católica. Eu estou falando não do que aconteceu nos Estados Unidos, mas do que aconteceu no Brasil. Ótimo. E aí, quais são? Alguém tem alguma pergunta aqui? Quais são as questões lá? Tem uma questão que o Zé Fernando coloca o seguinte: que tipo de edificação que o dom de línguas pode produzir? Bom, mas ele está fugindo da pergunta. A primeira pergunta é: em que você crê? Se batismo com o Espírito Santo é sinônimo de conversão, regeneração e novo nascimento, ou se é a segunda bênção, uma unção de poder. Porque eu não expliquei ainda se, na minha opinião, é ou não é.
De modo que se a gente já começar daí respondendo sobre o que eu acho que as línguas significam... Vai atropelar. Não, nós vamos pegar o doente, identificar quais são as situações que nele precisam ser abertas, verificadas e operadas, mas em contrapartida alguém chegou e falou, olha, checa a fimose dele antes de tudo, depois dá uma olhada em como... Não dá, eu só consigo começar do começo. Não é? É uma violência a minha lógica. Deixa eu fazer uma pergunta da minha ignorância, eu não conheço nada dessa parte histórica, aprendi um monte de coisa já nesses primeiros 5 minutos eu fiz um PhD na parte da batismo, mas eu não entendo nada disso, mas todas as vezes que eu leio o Evangelho, a única coisa que me vem à cabeça em relação, por exemplo, se tu disseste, o batismo de João era com água, né? E ele dizia, há de vir, está chegando outro que batiza com fogo, né? Todas as vezes que eu leio aquilo ali, eu sempre fico, o sentimento que eu tenho é como se fosse assim, João diz, eu batizo com fogo para arrependimento porque é a única coisa que eu consigo fazer, porque eu ainda estou batizando no nível humano, né? Um nível de simbologia, de admitir a existência de pecados e tudo mais. E o batismo no Espírito Santo significa algo como só Jesus teria legitimidade e capacidade de nos batizar no íntimo, né? Quer dizer, o fogo era capaz de chegar ao íntimo, enquanto a água, aquilo se resumia no nível ainda corporal, comportamental, ainda que imbuído de muita boa vontade, de muita pureza e tudo. E eu só consigo passar para aí, mas para mim as duas coisas são a mesma coisa, só que no sentido de um processo de como é que dizer assim, a partir do momento em que Jesus vem, aquele batismo com água não existe mais, ele simplesmente ele se simbiotiza com o batismo com fogo, né? Vamos dizer assim, o batismo de Jesus ele purifica, ele limpa, ele renova e ele modifica a entranha do ser humano, né? Mas eu não consigo ir além disso. Assim, toda essa questão teológica posterior mais me confunde do que me ajuda, vamos dizer assim. Por isso, você está entendendo? Eu estou falando assim, às vezes eu penso assim, bom, se eu estivesse num estágio de João Batista, eu só conseguiria, diante da palavra de Deus, talvez me arrepender. Dizer, eu sou um pecador, eu vou me limpar dos meus pecados. E aí, num processo como se fosse de limpeza com água, eu iria me abster de certas práticas, não necessariamente um ascetismo, mas num primeiro momento talvez sim. Eu iria parar ali, me limpava, sair desse universo, vou tentar me renovar. Mas eu ainda me sentiria ali com alguns pesos interiores que impediriam a conversão total. E essa conversão total só viria no momento em que eu tivesse uma conversão interior, que pela água era impossível, porque a água limpava a parte de fora. E só o fogo consumidor era capaz de queimar-me por dentro, né? Então aí você guarda essa questão para daqui a pouco, na ordem, quando o pessoal resolver começar a opinar se batismo com o Espírito Santo é sinônimo de conversão e de regeneração, ou se batismo com o Espírito Santo é a chamada segunda bênção, função de poder, conforme ensinam os beijos pentecostais, a gente vai evoluir nesse assunto. Isso, tá certo. E na evolução desse assunto, quando eu chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, eu gostaria que você retomasse essa questão, Tá que certo. você vai vê-la apresentada... Desculpa até o deslocamento temporal, porque eu tô... apresentada diante dos seus olhos num fato apostólico, assim, bem simples. Eu creio que não é nenhum dos dois. Ah, é? Eu acho que batismo nas águas é consciência. Bom, eu acho E batismo com o Espírito que a gente Santo... está confundindo ainda uma outra coisa. Porque é a Igreja Católica que ensina que o ato batismal, que a água batismal, opera alguma coisa no indivíduo. O ensino do Evangelho, reconfirmado, a meu ver, acertadamente na interpretação da Reforma Protestante, e no que eu próprio consigo enxergar na palavra, não atribui à água do batismo nenhum poder espiritual, a não ser o poder de simbolizar externamente e a posteriori
algo que a priori e antecipadamente, e invisivelmente, e internamente, e intimamente, tem acontecido já pela fé no coração do indivíduo. De sorte que a consciência De é modo que fruto o já de um operar. batismo externo é quase sempre uma confirmação posterior e externa de uma condição interior e profunda e interna que o indivíduo confessa pela fé, portanto, pedindo que, como isto que é o real e o essencial, nele já está posto pela fé, se confirme do ponto de vista sensorial, histórico e visível, isso como um batismo com água ou em água do lado de fora. Sim, é o que eu creio. Mas então, batismo não é ainda Não. regeneração, conversão, Sim. o novo nascimento. Batismo com água seria, ou em água, o selo externo de confirmação de que isto já teria acontecido. Do contrário, a gente estaria ou batizando gente não convertida, na esperança de que elas se convertessem depois do batismo, ou teríamos virado católicos, dizendo que o próprio ato do batismo realizaria a regeneração, o que nós não cremos. Sim. Então, o ato batismal não está em questão aqui, só está em questão o batismo com o Espírito Santo, que ou é sinônimo de conversão, regeneração e novo nascimento, selo, penhor, ou é a segunda bênção chamada, especialmente no mundo pentecostal, como uma unção de poder. Essa é a primeira pergunta. Se a gente não responder a diferenciação entre isso, qualquer assunto que a gente converse depois é mera confusão. Pois é, eu acho que é Deus entrando dentro de mim. Isso é batismo com o Espírito Santo. Então defina, é a primeira opção ou é a segunda opção? É Deus entrando dentro de mim. É Deus, são momentos distintos, mas são momentos distintos. O segundo confirma o primeiro. A pergunta é, Deus pode entrar em alguém e essa pessoa não se regenerar? Não, é Deus entrando e me regenerando, conforme está lá em Coríntios. Então, a sua resposta, simplificando, é: eu creio na primeira opção. A primeira opção é: batismo com o Espírito Santo é sinônimo de conversão, regeneração, novo nascimento e tudo que você possa achar de adjetivação para caracterizar esse encontro essencial e primordial do indivíduo com Jesus. Sim, tá. Então agora é essa opção? É. Tá. E aí, o que o pessoal está falando aí? O pessoal ainda está devagar. Vamos estimular o pessoal aí, vamos participar, viu? Mas tem o José Paulo fez um comentário aqui. O batismo com o Espírito Santo, em minha opinião, vem com a fé em Cristo e tem como evidência a novidade de vida. É a opinião dele. Então o que ele está dizendo é: eu creio na primeira opção. Não, a primeira opção. Tem mais alguém aí que... Não, o pessoal está precisando participar mais ainda. O pessoal tá na dúvida, sabe o que é? Desce mais aqui. É porque não, só fazendo aqui 90% desta geração está na dúvida. De fato. Por quê? Estão na dúvida porque até há pouco tempo atrás, todo mundo no meio evangélico, incluindo esses milhares que estão nos vendo aqui na VNV TV, tinham adotado o pacotão pentecostal por inteiro. Tem muita gente que está nos vendo aí, que hoje me manda link para eu ver o Benihim derrubando, não sei o quê, que hoje tudo é ridículo, todo mundo já enxergou, mas na época estavam lá no estádio, estavam fazendo parte, estava tudo, estava convidando, deixa para lá, faziam parte. Agora que numa amnésia, ninguém fez parte disso e nem teve nada a ver com isso. Tá todo mundo assim, fez um corte radical. Quem eu? Quem eu? Eu jamais. Então, o pacotão todo tinha sido comprado. Quem comprou o pacote da Teologia da Prosperidade, comprou o pacote pentecostal por inteiro também. Porque junto com a Teologia da Prosperidade veio esse pacote.
Quer dizer, ninguém que não defendia o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção embarcou na teologia da prosperidade ou em qualquer outra dessas outras coisas. Foi apenas o pessoal que cria no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção que embarcou. Então, olhando para quem está do lado de lá, 95% embarcou de cabeça e até hoje só não tinha pensado a respeito. Mas não sabem se definir mesmo. Você veja ontem, que não era nada especial, eu só estava contando a minha história, pipocava aí meio que caiu o sistema não sei quantas vezes, pelo excesso. Não é? E tem os tucanos também, tem os tucanos que dizem assim, não, nem se batiza com água nem com fogo, é com a água fervente. Mistura os dois elementos. Então, você, meu querido Anderson, que chegou aqui, boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Tudo bem? Você vai ter que pegar aquele microfone para ser ouvido. Boa tarde. Você, pessoalmente, defende uma dessas duas perspectivas? Olha, eu tive minha formação assim, de criança e adolescente numa igreja de natureza pentecostal, Batista Central de Brasília, bastante famosa. E vi muita coisa acontecer desde criança. Então, a princípio, a opção que eu tinha meio que formatado na mente era a opção tradicional dos pentecostais. Né? Batismo com o Espírito Santo sendo uma visitação extra, com uma dose renovada do poder. Não tanto na linha das Assembleias de Deus, onde o dom de línguas tem que ser essencialmente uma marca, mas admitindo que outros dons, que não só o de língua, pudessem acontecer, ou não. Mas que seria uma energização posterior à experiência inicial da uma experiência sempre catártica, né? Sempre com uma boa dose emocional tocada, de um certo descontrole, porque a Assembleia de Deus, para não misturar as coisas, instituiu a língua como o sinal do descontrole autêntico. O divisor. O divisor, né? Agora, porque no meio pentecostal como um todo... Descontrole autêntico? Era, o que autenticava o descontrole catártico era o dom de línguas. Os outros grupos que não usavam o dom de língua como cartório registrador do sinal da bênção, eles admitiam a catarse, né? Era o choro incontrolável, a pessoa ficasse, aquele quebrantamento de não se segurar 2 horas gemendo, ou o ataque de uma alegria incontrolável e que fazia o indivíduo ficar bailando nas nuvens um bom tempo, não é? Ou então uma ousadia muito súbita que surgia de repente, aí ele partia assim para expulsar um demônio, aí alguém dizia, o irmão está batizado, pela evidência daquela ousadia, era mais ou menos esse o nível das interpretações. Estava na mente de todo mundo ali que dirigia os trabalhos. Agora sim, mais para o final da minha adolescência, coincidiu tanto com a leitura do Espírito Santo, Deus que habita em nós, né, que o senhor escreveu, quanto congressos da Vinde que exploraram esse tema, e para mim foi uma benção muito grande por colocar algumas coisas no devido lugar. Né? Então eu tenho essa compreensão. Quer dizer, só a conversão genuína se o Espírito Santo nos visita. Do contrário, pode ser uma decisão formal, algum tipo de manifestação, até emocional, com ou sem línguas, ou qualquer outro tipo de sinal, mas decisão por Jesus de fato, de segui-lo e dar a vida por ele, tendo um mínimo de compreensão do que ele fez a priori por mim, aí o Espírito Santo ganha algum espaço no meu coração e me visita, e me batiza, porque é a primeira vez. Não excluindo a possibilidade de outras visitações, e um renovar, milhões, né? Tantas quantas ele quiser e é livre para fazer isso. Era uma coisa, você tocou aí no assunto do livro que eu escrevi, foi publicado na década de 80, O Espírito Santo, Deus que vive em nós, que é um livro que, se não está para download lá no site, eu não sei nem se está, deve estar, e se não, deveria estar, né? Se não estiver, eu peço que, se alguém o tiver digitalizado em algum lugar, envie para o Chico, e se porventura o Chico já o tenha recebido, que, se não estiver lá, seja posto, que é um texto que eu acho que é bem equilibrado e
amplamente bíblico para ajudar o indivíduo a andar num caminho muito sóbrio em relação a essa consciência, né? Mas, semelhantemente a você, eu fiz a mesma viagem. Porque conquanto eu tenha sido criado num ambiente protestante, né, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, estava ali. Até que quando meu pai se converteu, nós todos na nossa casa, especialmente minha mãe e minhas irmãs, foram visitados por uma renovação espiritual extraordinária. Eu peguei assim uns respingos daquilo ali, mas logo me limpei e segui adiante até aos 18, quando eu vinha me converter. Mas eu vi coisas naquele período que me fizeram, mesmo antes de me converter, adotar a linha pentecostal como uma visão que eu teria se eu crente fosse. Isso com 13 anos de idade, porque o livro eles falam em outras línguas, era só o que se falava, com aquelas histórias todas, né? E da incontrolabilidade daquela coisa, me parecia um negócio muito doido. Eu nunca tinha ouvido falar de pessoas que de repente prorrompiam, falando em línguas incontroláveis, né? Era um êxtase. Aí eu queria saber o que era aquilo, se eram línguas humanas nunca aprendidas, ou como meu pai dizia, meu filho, às vezes são línguas nunca aprendidas. Outras vezes, o milagre não é nem em quem está falando, o milagre é em quem está ouvindo. Porque se fossem botar um gravador, talvez a pessoa estivesse falando uma algaravia estática, papai dizia sempre. Uma repetição estática. O milagre era no ouvido do outro. Então, há muitas formas. A língua dos anjos. E eu pequeno, mas ouvi aquilo ali. E papai também, como recém-convertido, adotou aquela segunda perspectiva. Bom, quando eu vinha me converter, com 18 anos de idade, meu pai era um pastor presbiteriano que adotava a segunda perspectiva, de que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção. A única diferença dele para os pentecostais clássicos é que ele dizia que o dom de línguas não era sinal nem sintoma de nada, mas sim uma alegre e poderosa ousadia e intrepidez no Espírito Santo para testemunhar a palavra. Era como ele cria. Conversão, ato inicial. Esse selo estimulador e emulante do testemunho em poder e ousadia seria o batismo com o Espírito Santo. Ele cria assim e ele não falava em línguas. Embora às vezes tivesse visões, algumas revelações de um modo diferente, meio simbólico, intuitivo, expulsasse demônios o tempo todo, orava com os doentes, eles eram curados, havia muitas evidências assim, pentecostais na vida dele. Aí eu me converti crendo assim. Fui extremamente doutrinado por alguns amigos desse mesmo modo. Por exemplo, o reverendo Samuel Doctorian, quando chegou em Manaus e me conheceu a primeira vez, um mês antes de eu me converter, e voltou uns 2, 3 meses depois, eu já estava convertido. Eu me lembro dele passar assim um dia inteiro me doutrinando sobre a segunda bênção de poder, me contando a experiência dele. Pastor Israel Guerra, que ainda vive em Manaus, um homem bom e de Deus, também era de linha batista renovada, pentecostal, com a mesma linha. O pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, que foi um dos príncipes aí da Assembleia de Deus no passado, uma figura extinta. Não existem mais espécimes daquela qualidade nem proximidade vivos no ambiente, né? Virou um ser para estudo de paleontologia pentecostal. Então, ele também
me ensinava daquele jeito. E o grande problema do pastor Alcibiades, porque eu orava com ele toda terça e quinta de manhã, eu ia para a casa dele, era um ancião já de 60 e tantos anos, eu era um garoto de 18, mas toda terça e quinta nós nos ajoelhávamos juntos, eu e o velhinho, durante 1h30 na biblioteca dele, na cidade de Manaus, ali no caminho para a bola do distrito industrial, na raiz, onde ele morava, na casa na beira do asfalto. Nós nos ajoelhávamos para orar e ele sentia a unção de Deus na minha vida. E ele se alegrava muito em mim. E ele dizia assim: irmão Caio, nós das Assembleias de Deus ensinamos que a marca e o selo do batismo com o Espírito Santo como segunda bênção é o dom de línguas. Mas o irmão é a exceção. Ele dizia, o irmão é a exceção e o irmão Caio, seu pai, é a exceção também. Deus faz exceções. Deus faz exceções porque eu sinto unção no irmão. Então, mas eu fui educado assim também. E mais do que isso, quando eu comecei a pastorear junto com meu pai na Igreja Presbiteriana de Manaus, a partir do ano de 74, eu comecei a pregar e ensinar regularmente, quase todos os dias da semana lá, e papai confiava no meu discernimento e me deixava doutrinar o povo à vontade, ensinar, apesar de eu ser muito novinho. E eu ensinava a necessidade de cada novo convertido buscar a experiência com batismo no Espírito Santo como poder para testemunhar. E nós fazíamos vigílias de orações sextas-feiras e orávamos de 9 da noite às 6 da manhã pedindo para Deus batizar todo novo convertido, porque nós queríamos uma comunidade de gente cheia de poder para testemunhar. Eu acho que esse é talvez o ponto talvez até mais importante na cabeça da Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, outros tantos grupos, até a Assembleia de Deus, mais do que as evidências com dons específicos, essa coisa que está muito conectada ali em Atos dos Apóstolos, quer dizer, batismo com o Espírito Santo, com poder para evangelização. Só que isso, nesses movimentos, virou coisa do passado, né? Nós estamos falando da década de 60, Sim. 70, onde isso era verdade. Motivação original, como era verdade. Se alastrou, hoje em dia... É apoteose. Acabou, não. Acabou. É circo. Assembleia de Deus acabou. Esse negócio todo acabou. Isso virou outra coisa. A própria Assembleia sabe que ela não existe mais. Né? Você diferencia, como a pergunta do André aqui, uma coisa é batismo com o Espírito Santo, outra coisa é plenitude no Espírito Santo. Você faz essa diferenciação? Nós vamos chegar lá. Ok. Então, o que aconteceu comigo pessoalmente é que, ensinando desse modo, eu fui me convencendo do oposto. Quando nós chegamos por volta de 1976, eu já tinha feito umas 3 sequências amplas de ensino sobre batismo com o Espírito Santo como a segunda bênção. A diferença, eu repito, é que não tinha essa ênfase em que tem que falar em línguas. Senão, meu pai, que não era bobo, sabia que aquilo viraria circo, como virava em todas as assembleias. Quando institui que tem que falar em língua, o cara aprende a falar em língua da irmã do lado. Na marra. Na marra. Virou um iásige de língua estranha. Por isso que quase todo mundo de uma igreja fala a língua do pastor, da mulher do pastor e das principais profetisas. São aquelas algaravias que acabam sendo o dialeto do grupo inteiro, porque não tem genuinidade, tem um iásige, um aprendizado. Então, e também tinha um outro aspecto que fazia, por exemplo, nós termos ficado marcados pelo fato de que o dom de línguas não poderia nunca ser essa marca cartorialista do dom. É que quando papai estava recém-convertido e havia uma reunião de oração na Igreja Presbiteriana Betânia às tardes, e geralmente as mulheres aqui iam orar, a minha mãe foi a uma dessas reuniões, que ela não faltava, e nesse dia ela levou a minha irmã Aninha, Ana Lúcia, que tinha apenas 4 aninhos de idade.
E a reunião começou a acontecer, as mulheres oravam, e não tinha nenhuma ênfase pentecostalizante, era só piedade, fervor mesmo, busca do Senhor, intercessão, do modo mais simples Fervor. e verdadeiro, né? Com nenhuma ênfase em nada, a não ser na verdade da oração. Quando elas estavam no meio disso tudo, a minha irmãzinha, que a minha mãe tinha dado a ela umas folhas de papel ofício em branco e um lápis para ela ficar se distraindo, brincando e pintando enquanto elas oravam, veio para minha mãe, interrompeu a minha mãe na oração e falou a ela o seguinte, mostrou no o papel que ela tinha desenhado, e nele ela fez um desenho de um retângulo assim, com os riscos. Aí a mamãe perguntou: o que é isso? Ela falou: escreve Igreja Betânia. Aí a mamãe escreveu. Aí ela riscou um monte de coisinhas assim. A mamãe falou: o que é isso? Ela disse: é fogo do Espírito Santo que vai cair aqui. E a mamãe guardou o papel dela, botou ali do lado, não achou bonitinho, mas esqueceu. Meia hora depois, meu amigo, a mulherada estava falando em línguas. E a minha mãe, que é todas presbiterianas, ninguém condicionado a nada, a minha mãe também. Mas a minha irmãzinha de 4 anos de idade falava em línguas como uma pessoa adulta em pé, com lágrimas rolando sobre o rosto, como um anjo adulto com a mãozinha para Deus e falando, prorrompendo em outras línguas. Isso é uma coisa tão genuína, tão inquestionavelmente linda dela, pura, espontânea, não induzida e tudo, que isso virou um dogma de consciência na minha família. De que se não fosse assim como com as crianças, nós não queríamos nem para nós, nem para ninguém perto de nós. Então essa história de enfatizar, jamais. Para não manipular, não condicionar, não induzir, coisa nenhuma. Então, voltando aonde eu estava, 76, já tinha feito 3 ensinos naquela linha pentecostal, com a exceção da ênfase no dom de línguas como sinal do batismo. Aí, na medida em que eu preparava o 3º estudo, que já era para um grupo imenso, ia durar a semana inteira, aquela igreja, um templão lotado e tudo, já ia ser tudo gravado. No processo, eu fui me convencendo do oposto. Que interessante, cara. Pela Bíblia. Na hora que eu abandonei a cartilha pentecostal, o encadeamento sistemático que eu tinha aprendido dos meus mestres empíricos primeiros, e eu larguei e fui ler a Bíblia, o Novo Testamento, eu fui me convertendo pela palavra a outra percepção. Aí eu fui ficando chocado quando, por exemplo, eu fui vendo que o texto grego lá de João Batista, né, eis o cordeiro que tira, é o mesmo que batiza, e o tempo verbal grego é ato contínuo. Então, assim como o pecado é tirado por ele sempre, ele tira, nunca para de tirar, o batismo é um estado contínuo. O batismo nunca mais deixa. Não, é contínuo, não é real. Aí aquilo ali me deu um susto. Aí eu comecei a refazer a minha leitura. Aí eu fui vendo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aquilo que para mim antes soava apenas como uma justificativa presbiteriana para batizar criança, que era para nós é a promessa, para os nossos filhos e para tantos quantos o Senhor Deus chamar, que era uma coisa que o presbiteriano usava muito para justificar o fato de batismo de criança. De repente eu vi que não tinha nada a ver com aquilo, estava falando era do Espírito Santo. É a promessa de Joel 2 para nós, para os nossos filhos e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Ora, se era para os filhos, era alguma coisa que podia acontecer pelo impacto do que estava acontecendo aqui, era transferível de uma maneira muito mais simples. Aí eu vou lendo a sequência, aí vou vendo que não existe nenhuma ênfase depois disso, de Atos 3 em diante, em chamar ninguém para orar no cenáculo, para uma segunda experiência. Quando vão escolher diáconos, não dizem que tem que ser batizados com o Espírito Santo, diz que tem que ser homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. A ênfase é no cheio, não é no batizado. Aí pesquisa a palavra batismo, ela é toda ela vinculada a rito de iniciação. E cheio e plenitude é um estado. Então, só é batismo com o Espírito Santo no começo de todos os começos. Daí em diante não é mais. Aí eu fui vendo aquilo. Aí quando chega ali em Atos 9, que Paulo se converte, e caem depois, Ananias o visita, caem escamas dos olhos, aí Paulo, irmão, eu vim para que tu sejas batizado, sejas cheio do Espírito Santo e testemunhos do Evangelho. É assim que acontece, não tem nada extraordinário. E Paulo já sai dali pregando, testemunhando, cheio do Espírito Santo, e a coisa rolando. Só a música parece para ele. Sem falar que ninguém nunca viu Jesus falando em línguas, só em aramaico. E Eli, lema sabachthani. Que é aramaico, né? Então, aí bom. Aí quando chega Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro vai lá, naquela relutância danada, não quer ir, vai meio forçado, se dependesse dele não teria ido. Se fosse consultar Jerusalém, não teria ido até hoje também. Foi no peito da raça, peitado por anjos para chegar lá. Ainda chega se desculpando, dizendo que é um judeu, da estirpe dele, como se ele fosse grande coisa. O cara já tinha esquecido que ele era um pé rapado da Galileia, um vira-lata galileu, da Galileia dos Gentios. Não é permitido a um homem entrar na casa. Aí vem com aquela conversa. Ele entrou com Jesus em tudo que é casa. Em tudo que é casa, de repente o homem está embabacando do nada, só porque tinha virado Pedro das Candangas. Né? E alguns aninhos tinham passado, porque não foi assim, logo vira 7 páginas já está lá, né? Mas de fato, alguns aninhos tinham passado, já uns 7 anos. Né? Pedro já está, olha, não é permitido, já tinha amigo sacerdote para todo lado, já, quando andava no templo já tinha gente batendo continência para ele para todo lado. Aí ele já chega com essa história. Então, de repente, ele começa a pregar uma mensagem que começa com uma autojustificativa, que vai virando devagar uma mensagem e que é interrompida pelo Espírito Santo. Na hora que ele parou de falar bobagem, centrou um pouquinho em Jesus, o Espírito Santo disse: chega. Porque o Cornélio já está mais convertido do que o Pedro. Só pelo anjo que mandou chamar Pedro. Está mais convertido do que Pedro, porque mandou chamar o Pedro. E o Pedro, que diz que conhece isso tudo, brigou com tudo para não vir. Então já está bom. E aí interrompeu, e aí Cornélio e a casa começam a falar em línguas, a profetizar, tem aquela manifestação, e Pedro embasbaca assim. E os que tinham descido com ele, os presbíteros que tinham vindo com ele, ficam chocados. Né? Aí Pedro cai assim aquela unção de bom senso basiquinho, que devia existir nele sempre, e chega e diz assim: irmãos, podemos nós negar a água, o batismo? Olha, o batismo, a exterioridade. Podemos nós negar a exterioridade, a água, para esses que, assim como nós, receberam também o Espírito Santo como nós o recebemos no princípio, se referindo a Atos 2, ao Pentecoste, ao que tinha acontecido com eles? Então, responde um monte de perguntas, né? Explica como a água do batismo vem como a posteriori,
como o verdadeiro batismo com o Espírito Santo sempre precede qualquer rito humano. O homem, no máximo, confirma isso por confirmado para si mesmo, para o mundo, para os anjos, seja lá para quem for, mas o que está feito já está feito lá dentro dele, na interioridade. E o que me chamou a atenção foi ele dizer como aconteceu conosco no princípio. Ele botou equivalência entre o que tinha acontecido a Cornélio e a casa dele, ao que tinha equivalido aos apóstolos e aos 120 no cenáculo do Pentecoste. Aí o pessoal vê os pentecostais e diz, é a prova do segundo Pentecoste, é o Pentecoste dos gentios. O Pentecoste dos gentios. Então houveram dois Pentecostes. Aí foi o dos gentios. Pentecostinho. Um pentecostinho. Pentecostílio. É um Pentecoste gentílico. Aí foi bem. Mas para mim não, para mim era a confirmação exata da possibilidade da simultaneidade dramática. Porque o que eu vi foi o selo da regeneração, da confirmação do Espírito na vida, o pacto, o selo de Efésios 1, aquele penhor do Espírito, que é sinônimo de regeneração no coração de Cornélio, com a mesma qualidade que tinha acontecido agora no coração daqueles homens, acerca de quem Jesus disse, o Espírito Santo habita convosco, mas estará em vós. Habita convosco porque Jesus estava com eles. E o Espírito de Jesus disse, vai receber do que é meu, só vai falar do que é meu, sou eu e vocês, minha gente. Agora vai sair de fora para dentro, assim como a água que só lava fora, agora o batismo vai operar dentro. Aí eu fui me convencendo. Fui vendo, aí chega ali, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo se apresenta e encontra aqueles discípulos de João Batista e que estavam pregando, Atos 19, né? Aconteceu que estando Paulo em Corinto, Paulo tendo passado pelos lugares, chegou a Éfeso, encontrou alguns discípulos e interrogou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí, no contexto, você vai vendo, Paulo pergunta, ora, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Porque para Paulo, era impossível que um discípulo fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, isso não fosse já batizado, porque ele recebeu o Espírito Santo quando creu. Estava tão óbvio aquilo ali. Aí eu digo, não, daqui para frente não dá mais para eu passar. Aí eu prossegui lendo, e à medida em que eu fui lendo, tudo confirmava essa simplicidade. Aí, bom, eu cheguei nas cartas. Aí é que não havia apoio mesmo nas cartas para isso. Agora, aquele texto ali, ele é interpretado de outra forma pelo meio pentecostal. Como sendo a evidência de que, além da conversão, você precisa da segunda experiência. Agora, numa violência exegética absoluta. Sem prestar atenção ao detalhe. Porque é o que faz toda a diferença, porque Paulo diz, em que, pois, então? Ora, essa é a pergunta que diz, não existe a possibilidade sadia e verdadeira de que alguém não tenha recebido o Espírito Santo quando creu. É por isso que ele diz, então em quem foste batizado? Porque se foi em nome de Jesus, isso já vem como marca secundária, evidenciando do ponto de vista externo a realidade interior que você agora confessa com a boca, como já tendo acontecido em você. Não é? Então, do ponto de vista de qualquer lógica do que está dito ali, outra interpretação é uma violência. É só porque mais embaixo, quando Paulo ora com eles falam em língua e profetizam. Mas e daí? As pessoas podem se converter falando em línguas. Podem se converter profetizando, podem se converter qualquer coisa. Não existe esse limite. Aí você chega, por exemplo, aqui, primeiro aos Coríntios, e abre e faz a leitura no capítulo 12,
que eu queria que você lesse, um de vocês dois, você, meu querido Rabi, capítulo 12, por favor, aqui, versos 12 e 13 e 14, por favor. 1 Coríntios 12 e 13. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando eu cheguei aqui, sinceramente, a ênfase nesse todos é o corpo. Ou seja, para Paulo, não existe corpo de Cristo sem que cada membro seja um indivíduo que, em tendo crido e recebido o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. A ênfase é porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está tudo conectado. O meu cérebro está recebendo a mesma coisa que a minha unha está recebendo. A mesma força vital, o mesmo sangue, todos os elementos que constituem essa unidade, que quando é divisível, ela só pode ser no máximo separável, se não for um órgão essencial, do contrário, o todo falece. E assim, ainda que o membro não seja essencial, o corpo vai padecer a vida inteira a falta dele. Pois em um só Espírito, todos, a mesma ênfase na unidade do todos de um corpo, que ele diz assim, é também em Cristo. Ele diz agora, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. E acaba com todo o preconceito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. E ele chama isso que é de todos, e o que é de todos no corpo de Cristo, senão a inserção de todos no corpo de Cristo, pelo único modo pelo qual qualquer um e todos podem e têm que ser inseridos no corpo de Cristo, que é pela ação do selo e do pacto do Espírito, conforme diz aqui Atos, capítulo 1, versos 12 e 13, quando diz que todos nós que cremos fomos selados, marcados, vinculados, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Fica impossível, mais explícito e até sequencial, do ponto de vista assim, de uma história existencial do fenômeno, vamos chamar, não dá para ser mais explícito. É fato, ato. Tá aí, ele está dizendo, olha, em quem, falando de Jesus, da glória de Cristo, em quem esperamos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e a fé surgiu pelo ouvir, tendo nele crido,